um evento da UVA, né, mesmo que seja assim, de forma remota. A UVA, que foi uma universidade onde eu trabalhei por quase 2 anos e meio, né, infelizmente como professora substituta, né, com contrato com tempo determinado, mas foi um lugar para mim de grande aprendizado profissional, foi um lugar de grande aprendizado humano também, por ter conhecido muita gente bacana, principalmente os alunos, né? E assim, para mim, retornar, mesmo de forma remota, como eu disse, é um prazer muito grande. Deixa eu só ajustar um negócio aqui, porque meu celular resolveu desligar ele aqui. Então, assim, para mim é muito bacana, assim, né? Quando o Wagner, que faz parte da comissão e é aluno do curso de História, entrou em contato comigo para me perguntar, né, se eu queria participar da Semana de Humanidades, eu, de pronto, respondi positivamente ao convite, porque eu tenho uma relação muito carinhosa com a UVA e continuarei tendo, né? Então, assim, por exemplo, para mim é muito satisfatório, é muito bacana ver, por exemplo, alguns ex-alunos aqui, não sei se eu vou lembrar de todos que estão, mas eu vi aqui o Francineve, o Almir entrando também, eu acho que a Cleisiane também foi minha aluna, né? Então, se alguém estiver faltando aí, se eu não tiver citado o nome de alguém que esteja aqui, que foi meu aluno, peço desculpas. Mas enfim, é muito bacana estar de volta, mesmo que nessas circunstâncias todas, né, de trabalho, a questão da aula remota, que dessas situações remotas, elas estão acompanhando a gente da educação desde o período de março. Eu não sei como é que estão as coisas na UVA, mas no IFCE, que é onde eu trabalho, a gente retomou, a gente paralisou durante um tempo as aulas, mas nós retomamos o nosso calendário de forma remota em junho, né? Então, desde junho, a gente tem trabalhado dessa forma, o Google Meet se tornou uma ferramenta cotidiana, né? E, infelizmente, pelas razões que nós não esperávamos. Mas, enfim, vou parar de enrolação aqui para a gente começar a discutir um pouco do assunto, que é a proposta desse minicurso, né? Que é um minicurso curto, né? Por serem 2 dias, mas que traz aqui uma importância, um tema de importância para a gente refletir em vários aspectos, não apenas naquele aspecto educacional, assim, que é a minha ideia de tratar mais especificamente aqui, mas em todas as esferas, né, que é essa relação, ou melhor dizer, nessa presença da internet na vida da gente, né, já há algum tempo. O interesse em falar sobre esse assunto, né, a ideia de pensar esse minicurso, na verdade, veio de uma inquietação minha que já vem desde o ano passado, ou eu diria mais até desde 2018, né? Quando a gente tem visto, isso não é um fenômeno no Brasil, mas isso é um fenômeno no mundo inteiro, que é essa questão, vamos dizer assim, do questionamento, né, da ciência, ou os movimentos anti-ciência, que a gente tem visto no mundo e no Brasil inteiro. Então, afirmações do tipo de que a vacina faz mal à saúde, de que a Terra é plana, de que o nazismo é de esquerda, coisas, né, como essas que tomaram digamos, uma importância muito grande nesses últimos, pelo menos 2 anos, principalmente depois que essas redes sociais, e mais especificamente o WhatsApp, elas se democratizaram. A gente tem vivido um momento aí alguns chamam de pós-verdade, ou outros chamam de
de anticientificismo mesmo, mas o fato é que há pelo menos 2 anos, essa discussão ela tem me trazido certas inquietações, né? Eu vou projetar para vocês aqui a imagem de um livro que eu li, né, que fica aqui como uma recomendação de leitura, que é um livro chamado A Morte da Verdade. Vocês conseguem ver aí, eu abri várias imagens aqui, mas só para vocês terem... vocês conseguem ver? Sim, professora. Acho que ela ainda está carregando. Pronto. Dá para ver sim. Esse livro, ele na verdade, ele é... Certo. Esse livro, ele é um livro de uma crítica literária. Ela não é historiadora, ela não é cientista social, ela é uma crítica literária e ela vai falar, no caso específico aqui, dos Estados Unidos. Ela vai falar, né, sobre como a verdade morre, e se vocês olharem aqui, o subtítulo do livro é Notas sobre a Mentira na Era Trump. E aí ela vai dissecando um pouco de como é que, desde o momento em que o Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos, ele começa ele é um dos adeptos, né, dessa pós-verdade, ou desse anticientificismo. Ele começa dentro do Estado americano, enquanto presidente da República, ele começa, por exemplo, a desestruturar algumas instituições, né, americanas, que são responsáveis, por exemplo, por produzir dados e informações sobre vários assuntos, desde as questões ambientais até as questões da violência ou questões sociais. Ele começa, como presidente da República, a desmontar essas instituições, porque elas começam a mostrar dados e informações com as quais ele não concorda, né? E é importante dizer que instituições como essa, e eu vou trazer para o caso do Brasil, só para a gente ter uma referência, IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Aplicadas, e outras instituições, são instituições públicas importantes que desenvolvem pesquisa e estudo de diversos setores da sociedade, e a partir desses estudos é que o Estado brasileiro ele vai traçando políticas públicas direcionadas, seja a questão ambiental, seja as questões sociais, questões de violência. Então, esses institutos, esses órgãos, eles têm essa importância. No caso dos Estados Unidos, como o Trump discorda, né, do que esses institutos, esses órgãos, eles começam a apresentar, ele começa a desestruturar essas instituições e ele, como chefe de Estado, ele também começa a rebater os estudos que essas instituições fazem, ou seja, a dizer que aquilo não é verdade, né? Então, por isso, A Morte da Verdade, o título do livro. E qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, né? É importante que se diga. Então, a leitura desse livro, ela começou a me trazer algumas inquietações, além de outras que foram surgindo, né? A gente tem visto nos últimos anos a criação de muitas páginas de redes sociais, canais no YouTube, que tem como objetivo a divulgação de conteúdos históricos que muitas vezes acabam sendo distorcidos, né? Pelas pessoas que pretendem, que têm esse objetivo de difundir, entre aspas, o conhecimento, e que, por outro lado, aparecem, né, ali como instrumentos democráticos de acesso à informação, mas que, na verdade, estão fazendo um antisserviço à sociedade, né? E aí eu não estou querendo dizer aqui, gente, que nós, historiadores, nós sejamos os proprietários, vamos dizer assim, da produção do conhecimento histórico. Apesar da nossa formação, eu não quero aqui dizer, apesar de que agora nós temos sim uma regulamentação profissional, finalmente, mas eu não estou querendo dizer aqui que qualquer outra pessoa, com qualquer outro tipo de informação, ela não tenha o direito
de produzir também conhecimento sobre a história, conhecimento sobre o passado. A grande questão é que nós, nessa era aqui que eu estou chamando de morte da verdade, né, nesses últimos anos, o que a gente tem visto é que um tipo de produção, né, de conhecimento sobre a história tem sido feito de uma forma muito, eu diria, irresponsável ou até mesmo anticientífica, na medida em que não leva em consideração os métodos que a pesquisa histórica necessita para a realização de uma boa análise sobre o passado. Né? Eu não sei se todos aqui são estudantes do curso de História, se já são formados, né? Mas quem passou pelo curso de História, a produção do conhecimento histórico, ela não é uma questão de relativismo. Ah, porque eu acho, né? Porque virou uma moda assim também. Você vê principalmente em discussões em redes sociais, o pessoal, porque essa é a minha opinião, né? E quando se trata do passado, de análise do passado, a análise do passado, ela precisa estar pautada numa série de preceitos, né? Como, por exemplo, fonte histórica. Como é que você vai analisar o passado sem fonte, né? E você precisa definir ali uma metodologia de análise dessas fontes. Você precisa dizer como é que você analisou aquele passado, como é que você chegou a tal afirmativa sobre aquele passado. Né? Então, você precisa de fontes, você precisa de metodologia, você precisa de teoria, você precisa de conceitos. Então, tem todo um processo de produção de conhecimento histórico que não tem nada a ver com uma questão de minha opinião ou sua opinião, de porque é assim que eu acho, e pronto, né? A gente está falando aqui da produção de um conhecimento científico, né? Porque a ciência, a história, ela é uma ciência desde o século XIX e ela define ali quais são os de construção de conhecimento sobre o passado. E não é isso o que nós temos visto, né? Então, tem me preocupado muito também nos últimos meses que muitos alunos, isso a gente vai falar um pouco mais amanhã, quando nós vamos discutir um pouco mais da relação do ensino de história, né, com a internet, a gente vai ver que o número de acessos, né, de usuários da internet tem sido cada vez maior, e inclusive o uso da internet para fins de pesquisas, tanto pesquisas escolares quanto pesquisas acadêmicas, né? E é por isso que o minicurso fala de limites e possibilidades, né? Quais são os limites, né, do uso da internet, né, em relação ao ensino de história, e quais são também as possibilidades. Também não quero colocar aqui a internet como um grande vilão, como se ela também não pudesse ser uma parceira, né? Alguém que pudesse nos ajudar nesse processo na relação ensino e aprendizagem dentro da escola, né? Eu agora que também sou diferente da minha experiência na UVA, onde eu só fui professora do ensino superior, no Instituto Federal do Ceará não há curso de licenciatura em História. Então, eu dou aula em outros cursos superiores, mas eu também dou aula para o ensino médio, né? E essa questão tem me preocupado muito. É tanto que agora eu estou desenvolvendo um projeto que a gente começou agora no mês de setembro, inclusive eu tenho um bolsista que é aluno do ensino médio, em que a gente vai analisar, o objetivo do projeto é analisar canais do YouTube que apresentam conteúdos históricos. Então, eu, juntamente com o bolsista, e aí eu quero que o bolsista participe mais desse processo intensamente, é exatamente observar, né, e perceber que nem tudo que aparece na internet é confiável do ponto de vista científico, né? Então, a ideia é exatamente, a gente vai selecionar alguns canais de YouTube e a gente vai investigar como é que esses canais eles têm trabalhado os conteúdos históricos. Gente, para quem já foi meu aluno sabe disso. Eu sou uma pessoa que fala muito rápido, tá? Então, se por acaso eu disser alguma coisa que não fique claro, vocês podem colocar aí no chat, né, que quer fazer alguma pergunta. A Jéssica, que é a minha monitora, ela vai me alertando aqui, e aí ela pode ir organizando, então, uma lista, vamos dizer assim, de inscrições, né, para o caso de vocês quererem fazer algum questionamento.
Então, eu vou projetar aqui um PowerPoint que eu preparei, só para me servir de guia, o que nem sempre acontece, porque às vezes eu também acabo planejando as coisas, mas não consigo seguir muito a ordem. Mas eu vou pelo menos tentar. Vocês estão vendo aí? Sim, professora. Peço desculpas também pela tosse, porque eu tô com uma crise de faringite. Então, de vez em quando dá uma vontade de tossir, certo? Mas enfim, vocês me perdoam por isso. Bom, eu trouxe aqui só algumas informações iniciais, né, para a gente discutir um pouco sobre essa questão da internet, né? Eu coloco aqui, então, como os impactos da internet na vida social e na produção do conhecimento. Só algumas informações, porque a gente acha, tem muita gente que pode achar que a internet é uma coisa muito recente, mas, na verdade, isso aqui é algo que está sendo discutido e que está sendo, na verdade, já pensado desde a década de 60, né? Então, por exemplo, em 64, um pesquisador americano chamado Marshall McLuhan, ele previu, nos seus estudos, nas suas análises, previu aqui, claro, entre aspas, né? Mas ele fez uma projeção de que, no ritmo de desenvolvimento tecnológico que a sociedade daquela época se encontrava, em breve, né, a sociedade caminhava para a construção de uma grande comunidade global, né? Proporcionada pela criação de conexões simultâneas, interligando pessoas lugares do planeta, né? Então, Professora, ele diga. tem o Pedro Salles, ele tem um questionamento. Diga lá, Pode Pedro. falar. Pedro? Cadê você? Você me ouve, professor? Oh, agora sim, Pedro. Em relação como você pontuou essa questão do negacionismo e desse anticientificismo, eu queria saber por que, né, que ele está tão intenso e tão presente nos dias atuais, né, e por que tem gerado também tantos adeptos. E nesse sentido, qual é o nosso papel da gente, quanto historiadores, nessa tentativa de desmistificar essas questões postas? Deu para entender? Pedro, deu sim. Eu acho que você faz uma pergunta, aliás, perguntas muito pertinentes. Vamos lá. Essa primeira sobre por que é que, né, qual é a origem disso tudo, eu acho, assim, uma outra coisa importante, né, para eu falar aqui para vocês. E essa é uma pesquisa, essa é uma reflexão que, para mim, ela é nova também, né? Essa relação entre internet, história e ensino de história é algo que eu estou pesquisando do começo do ano para cá, que tenho lido sobre essas coisas, né? Então, eu não tenho... a proposta do minicurso aqui, ela é muito mais no sentido de levantar reflexões e questionamentos, porque eu acho que são importantes, do que algo propositivo, né? Mas penso eu que essa maior acessibilidade, né? Essa espécie, eu vou chamar aqui de democratização, apesar de que nem é tão democrática assim, do acesso das pessoas à internet, ela tem possibilitado, ela tem permitido que as pessoas elas comecem a expressar suas ideias de uma forma muito mais, melhor dizendo, vou reformular aqui.
A internet, ela possibilitou, principalmente aí nesses últimos 10 ou 20 anos, ela possibilitou que pessoas que antes não tinham espaços de publicidade das suas ideias começassem a fazer, né? Essa é uma outra coisa interessante, né? Por exemplo, a primeira geração, vamos dizer, da internet, né, que talvez muitos de vocês não tenham tido acesso, porque vocês são nascidos há menos tempo do que eu, mas a primeira geração da internet, que pessoas comuns começaram a ter mais acesso, né? Eu digo pessoas comuns, porque como vocês estão vendo aqui, nessa lâmina que eu estou apresentando, a internet ela surge na década de 60 como um sistema de comunicação desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Que dentro daquele contexto de Guerra Fria, criou uma rede de informações, de compartilhamento de informações, né? Que protegesse os Estados Unidos dessa guerra contra a União Soviética, a então União Soviética, né? Então, durante muito tempo, a internet, né, que nem era chamada assim ainda, ela foi utilizada com fins militares, com fins de defesa, né? Depois vem uma outra geração de internet em que nós tínhamos acesso à informação, mas a gente não tinha interação com essa internet. Então, você entrava, né, na rede, você tinha opções de fazer buscas, como você faz hoje. Não existia Google ainda, para vocês terem uma ideia. O buscador mais conhecido que existia na época era o KD e o Alta Vista, né, onde a gente fazia busca por informações, esporte, educação e tal, não sei o quê, mas você não tinha essa possibilidade de interação com a rede. O que é que eu estou chamando de interação? A possibilidade, por exemplo, de você escrever um comentário na rede, né? Numa rede social, que é o que a rede social vai trazer, né? Essa fase da internet em que o público tem a possibilidade de interagir com a grande rede, né, de compartilhamento de informações, é chamada de Web 2.0, que já é uma geração da internet que surge, acho que mais ou menos no início dos anos 2000, e que é esse modelo de internet que nós temos hoje, onde eu posso, por exemplo, entrar num blog de uma pessoa específica, colocar um comentário, mesmo que seja um comentário ofensivo, eu posso entrar numa rede social e expressar ali o que eu penso sobre o racismo no Brasil. Então, essa Web 2.0 é que proporcionou, vamos dizer assim, a possibilidade das pessoas expressarem as suas convicções, os seus entendimentos sobre os assuntos, né, sobre os quais elas nem têm, por exemplo, condições de opinar. Porque, por exemplo, uma coisa é eu opinar sobre a gestão do prefeito de Fortaleza, ou do prefeito de Sobral, ou de onde quer que seja, que realmente pode ser uma opinião mais baseada no ponto de vista social. Outra coisa é eu ir numa rede social, por exemplo, falar que a vacina não funciona sem nenhum tipo de embasamento científico, quando eu estou falando de uma questão científica. Então, assim, tentando responder a tua primeira questão, eu acho que tem esse aspecto, certo? De que a rede, principalmente nesse modelo da Web 2.0, ela vai permitir que as pessoas elas tenham as possibilidades de expressar as suas ideias, né, sobre determinados assuntos, inclusive sobre os quais elas não têm competência científica para falar. A segunda questão, o seu segundo questionamento, o que é que nós professores, né, de história podemos fazer, e eu acho que não só professores de história, como deve ter alguns outros professores aqui. Gente, uma coisa muito importante e que se tornou algo banal agora, nesse momento, foi a questão da fonte da informação. Eu não estou falando nem aqui de fonte de conhecimento, né? E isso é uma consequência dessas redes de fake news que se constituíram. Isso é um fenômeno internacional, como eu já disse, não é um fenômeno nacional, é um fenômeno internacional, e essas redes se constituíram em grandes difusores de informações falsas. E aí eu não estou entrando no aspecto político, não, porque a gente sabe que isso também aconteceu. Eu estou falando em relação a tudo, né? Então,
a gente, nesse sentido, chamar a atenção é para o fato de que nós, enquanto professores da educação básica, mas também do ensino superior, o que a gente precisa fazer é chamar sempre a atenção dos nossos alunos para a importância de checar toda fonte de informação que aquela pessoa recebe, né? Isso é muito comum em grupos de WhatsApp de família, por exemplo, né? As pessoas têm uma tendência a achar que tudo que surge na internet, ou que tudo que é compartilhado via rede social, é verdade, né? A minha mãe, coitada, quase toda semana ela leva um carão meu, assim, porque ela manda alguma coisa para mim, ou manda alguma coisa no grupo da família, e eu pergunto lá, mãe, de onde é essa informação? A senhora está trazendo isso de onde? Quem compartilhou isso? De onde é que está vindo essa informação? Eu tenho que chamar a atenção dela o tempo inteiro, né? Em relação a isso, porque as pessoas perderam a percepção da importância disso. Então, eu acho que, principalmente no caso da história, em que a gente entende que a fonte histórica ela é um elemento fundamental no processo de produção de conhecimento, né, sobre o passado, a gente precisa reforçar sempre isso, a questão do trabalho com a fonte, né, dentro de sala de aula. Inclusive para mostrar que, dependendo de quem produz a informação, essa informação ela pode ter um viés diferente, né? Vocês sabem disso, né? Então, assim, Pedro, não sei se eu te respondi, né? Mas enfim, é por aí. Perfeito, professor, perfeito. Bom, Muito bem então, explicado. Ótimo. Então, continuando aqui com a apresentação, essa internet, né, vamos dizer assim, eu não vou chamar de internet, mas essa rede essa rede de informações, né, simultâneas, que vai sendo pensado primeiro como um mecanismo de defesa, né, já que, como eu disse para vocês, é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos que começa a criar uma rede de defesas dentro desse contexto da Guerra Fria. Com o passar dos anos, o que nós vamos chamar de internet, ela vai alterando as nossas relações temporais e espaciais, né? Eu não sei se isso se vocês já tinham percebido isso, né? De como a internet ela vem produzindo alterando a nossa forma de nos relacionarmos com o tempo, mas também com a própria questão espacial. Hoje, gente, nós podemos nos comunicar, não hoje, né, mas já a partir de um tempo, a gente pode se comunicar com pessoas que estão distantes geograficamente, né? Então, a rede, essa grande rede global, ela já altera essa perspectiva espacial. Veja só nós aqui no Google Meet, participando de um debate, quantas cidades diferentes, quantos espaços diferentes estão representados aqui. Eu aqui em Fortaleza, vocês alguns em Sobral, outros em outros municípios aí da região norte, né? Pode ser que alguém esteja na sede, outros estejam nos distritos, e essa grande rede está nos permitindo romper uma barreira geográfica para que a gente tenha acesso aqui, a gente tenha a possibilidade de nos encontrar, mesmo que seja dentro do mundo virtual, aqui para conversar sobre um determinado assunto, né? A educação à distância, né? A educação à distância, que eu estou chamando aqui, essa educação à distância mais atual, né? Porque, afinal de contas, se vocês pensarem, a educação à distância não é algo novo, né? É algo que já existe há muito tempo. Desde a época, por exemplo, dos cursos por correspondência que se fazia, a pessoa mandava uma carta se inscrevendo no curso, recebia pelo correio os fascículos e tudo para estudar em casa, né? Telecurso 2000, que era um sistema de educação via televisão, né? A educação à distância já é algo mais antigo. Mas eu estou querendo chamar a atenção para essa educação à distância aqui mais atual,
né, que possibilita, por exemplo, que pessoas em lugares também diferenciados possam ter acesso ali a um curso de graduação, um curso de especialização, através de uma plataforma como o Moodle, o material está presente lá. Então, isso é possibilitado também por essa grande rede, né, que se cria. E a questão também da mudança da nossa relação com o tempo, né? A criação da internet, ela vai, vamos dizer assim, acelerar a nossa relação com o tempo, a nossa percepção do tempo. Imagina o seguinte, né? Vocês talvez não sejam dessa época, mas eu sou da época em que um dos principais meios de comunicação era carta, era correspondência. Porque até ter telefone também não era algo para todo mundo, né? E aí você imagina o tempo que você escreve uma carta, que você posta essa carta no correio, que o correio entrega no local, que a pessoa lê, reescreve a resposta, manda pelos correios, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu sempre fui muito fã de esportes. E gosto muito de vôlei. Sempre gostei e continuo gostando. E eu lembro que quando eu era adolescente, tinha esse negócio de fã-clubes e tal, dos times que eu torcia, das jogadoras que eu gostava e tudo. E era tudo via correspondência, né? E eu lembro que eu ficava numa fissura. Toda vida que eu chegava em casa da escola, do colégio, eu passava na caixa de correio para ver se tinha chegado alguma carta, se o clube, se a jogadora, se o jogador tinha respondido a minha carta e tal. Então, assim, isso era um tempo, né? Você tinha ali todo um processo diferenciado com o tempo. Gente, hoje é uma coisa absurda. Você manda um e-mail para a pessoa aqui, você pode receber uma resposta em 5 minutos, em 2 minutos, né? No WhatsApp, numa rede social, a possibilidade de você manter contato com uma empresa, com uma instituição, você tem esses canais diretos de comunicação via e-mail, via rede social, enfim. Então, isso acelerou a nossa relação com o tempo. Enquanto antes as coisas eram muito mais, elas tinham muito mais um ritmo moderado, né? Hoje a gente é muito imediatista. Eu acho que principalmente as gerações, né, mais atuais, assim, nascidas aí há 15 ou no máximo 20 anos, que já nasceram dentro dessa realidade de aceleração do tempo, né? Então, a tecnologia, de um modo geral, mas também a rede social, nesse caso, desculpa, a rede social não, mas a internet, ela também vai possibilitar essa mudança, né, de percepção em relação ao tempo, certo? E uma outra questão importante também, que deve ser um mote da nossa discussão hoje, é que a internet também vai alterar a forma como produzimos e divulgamos o conhecimento. Isso é um ponto-chave para a gente discutir aqui. Imaginem só que vamos pegar aqui o caso, por exemplo, de um pesquisador, né? Um historiador que escreveu a sua dissertação, escreveu a sua dissertação lá nos anos 90, numa época em que, como é que eu posso dizer, numa época em que a internet ela já existia, não existia ainda nesse modelo 2.0, Web 2.0, como falei com vocês, né, em que havia a possibilidade da gente entrar, da gente postar, da gente colocar conteúdo. Isso, gente, nada disso havia dentro desse modelo que eu estou chamando aqui de primeira geração da internet, né? Isso é algo novo, a possibilidade da gente fazer upload de arquivo, a possibilidade de fazer upload de vídeo, a possibilidade da gente gravar os nossos próprios vídeos, colocar legenda, colocar não sei mais o que, fazer efeitos, né? E colocar isso numa rede social como o YouTube, isso não existia antes. Então, imagina que um pesquisador que escreveu sua dissertação de mestrado ou sua tese de doutorado nos anos 90, ele, basicamente, a opção que ele tinha de fazer a divulgação do seu trabalho era através de uma publicação. Publicar a sua tese, ou a sua dissertação, ou partes dela, numa revista científica, como uma publicação, através de uma editora, que era algo que não era tão fácil assim também,
né? Era um processo diferenciado, porque publicar não é algo barato, nem até hoje é, mesmo com todas as mudanças, né? Nesse contexto publicitário, não, mas nesse contexto editorial. E aí essa pessoa não tinha muito... Eu ainda estou indo assim para uma questão mais complexa. Vamos pensar numa coisa simples mesmo. Vamos pensar aqui, então, num neonazista. Um neonazista nos anos 90. Ele lê os livros do Hitler, ele tem acesso a publicações que são feitas na Europa, por exemplo, sobre os movimentos neonazistas, né, que são movimentos muito... nos últimos anos têm crescido muito e são muito organizados em vários países da Europa, né? Não é só na Alemanha, mas em outros países também, movimentos fascistas, né? Então, imagina um neonazista desse nos anos 90, né? Ele tem acesso a um conjunto de leituras, de produções, de pessoas que instigam, né, esse tipo de movimento, mas ele não tem, vamos dizer assim, ele não tem, como é que eu posso dizer? Ele não tem uma ferramenta para mostrar ou para tornar público as suas ideias. O máximo que ele ainda consegue fazer é tentar uma publicação, que, como eu disse, era algo difícil, né? Não era algo tão simples, ou reunir um grupo de pessoas ali para fazer uma palestra, para fazer uma fala, ok, beleza. Numa situação como a que nós vivemos hoje, né, da possibilidade de acesso a essas redes sociais, um cara como esse, ele entra no Facebook, ele cria um grupo, ele cria uma página, ele expressa tudo aquilo que ele pensa em relação a, vou chamar aqui de grupos minoritários, ele expressa o seu preconceito em relação a judeus, a homossexuais, a negros, ele reúne ali, ele consegue reunir um outro grupo de pessoas que é simpatizante dos mesmos ideais, ele coloca material, ele compartilha artigos em PDF. Vejam como a rede social, ela possibilita, ela potencializa a possibilidade de que pessoas com ideias comuns, elas ganhem maior visibilidade. É claro que não é só esse tipo de gente, a gente também tem que pensar do outro lado, né? Professores, por exemplo, que têm feito trabalhos interessantes, criando blogs, criando páginas no Facebook, dando sugestões de metodologias de trabalho para o ensino de história, para o ensino da geografia e outras coisas, disponibilizando material, né? Existe também o outro lado da moeda. Mas, nesse sentido, situações como essa, elas vão, por exemplo, mudar a forma como nós, sociedades, produzimos e divulgamos conhecimento. Porque aí, esse tipo de grupo, ele também está produzindo um tipo de conhecimento ali, né? Um conhecimento questionável, porque é um conhecimento que difunde, ou que difunde mesmo um preconceito sobre grupos minoritários, né? Mas ele está ali, de alguma forma, produzindo e divulgando esse conhecimento, né? Então, a gente também precisa estar atento para esses aspectos. Professora, aqui tem 3 comentários, do Alexandre, da Marcela e do Francinel. Posso ler para você, porque vai de encontro ao que você está falando. O Alexandre, ele fala assim: imagina se tivéssemos toda essa rede de inteligência nos primórdios, quantas coisas boas a gente não teria para mostrar e conhecer. Já a Marcela, ela fala assim: professora Ana Amélia, um prazer poder uma aula com você novamente. Me fez lembrar de um texto que eu li recentemente sobre como o espaço virtual interfere assiduamente na vida social, dando ênfase no alto grau de violência como homofobia, xenofobia, através das redes sociais. O texto perguntava ao leitor como se relaciona a liberdade de expressão e o direito à informação junto à democracia. Já o Francinel, ele fala: professora, o exemplo de como a internet pode ser usada tanto a favor para o bem como para o mal foi a ascensão do bolsonarismo ao poder, através de uma farta divulgação de fake news que culminou com sua vitória nas últimas eleições presidenciais. Professora, eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Vamos lá, vou ver se eu me lembro de tudo aqui. Se eu não me lembrar, você vai me lembrando aí, Jéssica.
Bom, o primeiro comentário do Alexandre, né, que ele fala dessa história, se nos primórdios a gente já tivesse desenvolvido isso, né, quantas coisas boas teriam acontecido. Não sei, Alexandre, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Porque a humanidade, ela sempre teve e ela sempre terá a sua parcela de desumanidade, vamos dizer assim. Isso, claro, vai se modificar ao longo do tempo, né? Em alguns momentos, ela talvez fique mais extremada do que em outros, aí a gente precisa entender, né, por que isso acontece, mas eu não sei, sabe, eu acredito que se a criação, o desenvolvimento dessa rede, o acesso maior dessa rede, ou tendo sido um pouco antes, ou tendo sido mais depois, um pouco mais depois, eu confesso para você que eu tenho minhas dúvidas se seria melhor, né, se seria melhor do que o que a gente tem agora, porque o ser humano, ele vai sempre estar agindo a partir dos seus interesses, a partir de seus ideais, e esses ideais, eles são sempre divergentes em maior ou menor medida, né? Então, vamos lembrar aqui, se a gente volta um pouco aqui para a Alemanha nazista, por exemplo, que se a gente pegar o século XX, talvez tenha sido um dos momentos mais... não sei nem se dá para a gente classificar isso, né? Mas foi um momento de grande desumanidade, na medida em que o Hitler, né, ali junto com a sua cúpula, mas enfim, os nazistas desenvolveram ali, pensaram um plano para o extermínio dos judeus. Os judeus, eles não começaram a serem exterminados fisicamente, né, o genocídio não começou por uma questão casual, não, né? Tem um livro que eu já devo ter mencionado em sala de aula, excelente, é um livro da Hannah Arendt, chamado Eichmann em Jerusalém, que fala sobre o julgamento de um nazista que foi capturado na Argentina, acho que nos anos 60, e ele foi levado para Israel para ser julgado lá, porque ele era o homem responsável pelo transporte dos judeus para os campos de concentração, né, os campos de extermínio, como o de Auschwitz, que era o maior de todos. E aí, a Hannah Arendt, ela é convidada por uma revista americana, que era New Yorker, para fazer a cobertura do julgamento do Eichmann, e aí ela escreve um livro, né, a partir disso, que é o Eichmann em Jerusalém, que é falando sobre o julgamento dele. E nesse livro, a Hannah Arendt fala que os nazistas, eles já tinham definido um plano que eles chamaram de solução final. O que era a solução final? A solução final era o extermínio dos judeus, era o genocídio dos judeus, que começa em 1941, quando a Alemanha começa a perder força no campo de batalha, diante das forças aliadas. Então, assim, o extermínio dos judeus, ele já estava pensado, ele já estava planejado como algo que fizesse parte, né, da estratégia alemã, no caso da possibilidade de advento, né, do surgimento ali de uma derrota, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é uma época que não tem nada disso, que não tem rede social, que não tem internet, que não tem grandes veículos de comunicação, né, pelo menos se comparados com os de hoje, mas você já tem uma desumanidade presente ali muito grande, né, uma desumanidade que como é que eu posso dizer, que custou a vida aí de 2, de 3 milhões, enfim, de judeus, porque os números, eles são muito diversos, né? E há ainda, também não sei se vocês sabem, há ainda uma teoria que corre a Europa até os dias de hoje, que nega, por exemplo, a existência do Holocausto, né? Há pesquisadores que se dedicam a provar isso, né? A não existência do Holocausto. Então, Alexandre, não sei se eu te respondi. No caso da Marcela, que bom ter você aqui também, presente no mini curso. Jéssica, por favor, me lembra aí qual foi a observação da Marcela?
Ela falou que, deixa eu ver aqui, me fez lembrar um texto que eu li recentemente sobre como o espaço virtual interfere assiduamente na vida social, dando ênfase em alto grau na violência, como homofobia e xenofobia, através das redes sociais. O texto perguntava ao leitor de como se relaciona a liberdade de expressão e o direito à informação junto à democracia. Perfeito. Bom, Marcela, eu acho que essa resposta já tem, né, de certa forma, eu já passei por ela rapidamente, mas vamos lá, eu acho importante a gente desenvolver um pouco mais. Eu sempre digo, né, para os meus alunos, quando esse tipo de discussão surge, né, que uma coisa, a liberdade de expressão, de expressar opinião numa rede social, ela termina a partir do momento em que a minha opinião fere o direito de existência do outro, ou que a minha opinião, que eu vou colocar entre aspas aqui, ela coloca em risco, como é que eu posso dizer, a integridade do outro. Porque se eu, por exemplo, eu entro numa rede social e faço algum tipo de postagem, de comentário, dizendo que gay tem que apanhar mesmo, que se encontrar um homossexual na rua vai bater não sei o que até sair sangue. Ora, isso não é, né? Isso não é liberdade. Por mais que ele não entre num discurso mais direto de violência, uma postagem do tipo de dizer que um homossexual não é gente, que o homossexual é uma aberração humana, que o homossexual, a Bíblia diz lá isso assado sobre o homossexual, você está dizendo para um grupo de pessoas que lê o seu comentário ali, que aquela pessoa, ela não é digna. Ela não é digna de viver, ela não é digna de ter direitos. Então, isso não pode ser considerado como uma opinião, né? Além do que, em determinados casos, isso pode ser enquadrado, inclusive, em crimes, porque há legislações que proíbem esse tipo de coisa, né? Nós já temos aí há alguns anos a lei, acho que chama Lei Carolina Dickmann. Se bem que a Lei Carolina Dickmann, que foi um caso relacionado com ela, eu acho que tem muito mais a ver com vazamento de informações ou de fotos e vídeos, alguma coisa desse tipo. Mas nós temos no Brasil, ainda meio que timidamente, já legislações em que as pessoas, por exemplo, a injúria racial, crime de racismo, esse tipo de comentário, ele pode ser, sim, configurado dentro de uma categoria de crime, né? Pode ser penalizado. E aí, um outro aspecto que a Marcela comenta, a partir do texto que ela leu, é de que peraí, deixa eu ver se eu me lembro. Sim, é sobre a história do aumento da violência. Tem muito relação com esse exemplo que eu estava dando aqui anteriormente, por exemplo, de um neonazista, né? É a possibilidade que as redes sociais também dão a pessoas desse tipo, né? Para que elas expressem essas opiniões que, como eu digo, podem até ser absurdas, né? Do ponto de vista, talvez, científico, ou do conhecimento, enfim, mas não podem ser coisas, postagens, textos que tenham como objetivo a ameaça, a violência a determinados grupos, né? E isso é interessante porque essa questão, ela só tem sido mais discutida nos últimos meses, né? A gente vê esse tipo de coisa desde que Facebook surgiu, a gente vê isso desde que YouTube surgiu, canais desses tipos, né, de propagação de ódio, de violência contra determinados grupos, contra determinadas pessoas, mas só recentemente mesmo é que parece que a comunidade internacional viu o tamanho do problema que se criou, né, e começou a tomar alguma atitude. Eu não sei se vocês chegaram a tomar conhecimento, mas há cerca de 2 ou 3 meses, várias grandes empresas americanas, elas começaram a realizar um boicote com o Facebook, porque eles estavam
eles estavam boicotando o Facebook porque o Facebook estava dando espaço para grupos de propagação de ódio, e isso é algo inadmissível. Como é que o Facebook permite esse tipo de coisa? O Facebook, estou falando do Facebook e dessas outras empresas, que uma é dona da outra, né? Também ainda tem esse detalhe para a gente discutir, né? Se criou, quando a gente achava que a informação estava democratizada, me parece que estão se criando monopólios novamente. Porque, vocês me corrijam aí, que talvez eu me engane aqui um pouco, mas, se eu não me engano, o Facebook é dono do Instagram. O Google é dono do... Eu não sei se é do Twitter ou se é do LinkedIn, mas se essas grandes redes sociais sejam voltadas mais para a questão social mesmo, ou sejam voltadas para a questão do emprego, como o LinkedIn e outras, né, que são menos conhecidas aqui no Brasil, fazem parte do mesmo grupo. O Google se tornou um grande monopólio, né, com várias plataformas. Por exemplo, a gente está gravando e fazendo esse debate aqui, mas a gente não tem nenhuma garantia de que o Google não terá acesso a essa informação. Nós, professores, estamos utilizando o Google Sala de Aula para realizarmos nossas aulas remotas com os nossos alunos, a gente coloca material lá, mas a gente também não tem nenhuma segurança de que se aquele material está resguardado. Porque pode ser, sim, que o Google, e eu não duvido disso, ele tem acesso a todas essas informações, né? Então, assim, a gente fala, às vezes, um pouco de democratização da informação através da internet, mas não sei se a coisa também é tão democrática assim, não. Inclusive, eu estou lembrando aqui, assistam no Netflix, eu acho que ainda está lá, um documentário chamado... Ai, gente... Privacidade Hackeada. Assistam porque é fundamental, é sensacional. O documentário ele vai falar sobre o caso de uma empresa chamada Cambridge Analytica. Não sei se vocês ouviram falar nesse caso. Ele gerou muito burburinho logo depois da eleição do Trump. Porque essa Cambridge Analytica, ela teve acesso aos eleitores, aos dados dos eleitores através das redes sociais, e a partir disso, desculpe, e a partir disso, eles criaram uma série de algoritmos, né, que eu também não entendo muito disso, que aí vai muito mais para uma questão da informática, e esses algoritmos, eles começam a definir um perfil de postagem que agrada um determinado tipo de eleitor, que não agrada outro, e isso vai fazendo com que você acabe recebendo apenas informações que são do seu interesse. É a criação das chamadas bolhas, que vocês devem já ter ouvido falar. Quando a gente entra no Facebook, eu não tenho usado mais o Facebook desde a eleição do Bolsonaro, por inúmeras razões, o Facebook, aquelas informações que aparecem ali no nosso feed de notícias, né, aquilo ali é direcionado pela própria rede social. Eles estudam o nosso perfil, né, e a partir do perfil definido, eles vão postando coisas que são de interesse da gente, e eles vão criando bolhas, né, onde um perfil de eleitor como o meu vê um determinado tipo de conteúdo e outro perfil vê um outro tipo de conteúdo, né? Então, o documentário ele vai falar um pouco sobre isso e vai explicar como essa empresa, fazendo esse tipo de coisa, ajudou na eleição, por exemplo, do Donald Trump. E aí, já fazendo uma relação com o questionamento do Franciné, que eu lembro aqui, que era em relação a essa história do Bolsonaro, da eleição do Bolsonaro, hoje tendo um pouco de distanciamento, né, do processo eleitoral, eu tenho duas percepções. É claro que a história das fake news, elas ajudaram significativamente a eleição dele, né? Cada novo fato, nova informação que surge, que na verdade já tinha surgido na época, né? Uma jornalista da Folha de São Paulo, acho que foi a Patrícia Campelo, que é uma jornalista super premiada, com credibilidade, ela fez uma matéria na época já definindo, denunciando essa história dos lançamentos de informação em massa, né?
que o WhatsApp fazia para a campanha do Bolsonaro, que era uma forma, inclusive, de burlar a própria lei de financiamento de campanha, que não podia ser mais através, né, de doação de empresa. Mas aí as empresas, elas estavam pagando as outras empresas que faziam, né, a disseminação desses conteúdos. Então, assim, a cada informação nova que surge, a gente tem mais certeza de que houve, sim, um grande esquema de divulgação de notícias falsas, assim, com resultados muito surpreendentes. Então, eu lembro demais, assim, que na véspera da eleição, no sábado à noite, eu estava olhando os dados das pesquisas, né, que tinham saído na véspera, e, por exemplo, o Eduardo Paes tinha vitória garantida como governador do Rio de Janeiro, e no dia seguinte, quem foi eleito foi o Witzel, com uma guinada na quantidade, na porcentagem de votos, assim, surpreendente de um dia para o outro, né? A Dilma, que tinha sido candidata ao Senado pelo estado de Minas Gerais, que era o primeiro lugar também disparado, no outro dia foi derrotada na eleição para o Senado. Então, assim, ficou todo mundo sem entender, e depois a gente foi descobrindo, na verdade, que isso foi resultado de uma campanha na noite, na madrugada, né, do sábado para o domingo, da véspera de eleições, de divulgação de notícias falsas, enfim. No entanto, gente, para você ver como essa história do distanciamento temporal, ela é muito necessária para o nosso exercício como historiador. Porque ali, quando você está no quente da informação, que você ainda está muito emocionado, né, no sentido de interagindo com muitas emoções ali, às vezes fica difícil de fazer uma análise mais fria do ponto de vista do distanciamento. Mas essa semana, eu não sei se vocês viram, segunda-feira, o Roda Viva entrevistou a Lilian Schwartz. E eu lembro que eu não assisti o programa todo, só vi pequenos vídeos. Mas eu lembro que uma das questões que fizeram para a Lilian foi, assim, de quando é que surgiu, né, esse autoritarismo que a gente estava vendo na sociedade brasileira, que estava tão evidente agora, nesses últimos momentos, principalmente a partir da eleição do Bolsonaro e tal. E a Lilian Schwartz, ela respondeu o seguinte: a sociedade brasileira, ela sempre foi uma sociedade autoritária, né? O que pode estar acontecendo agora é que isso está mais evidente por conta também das redes sociais. As pessoas, principalmente também por terem um presidente autoritário, eles estão se sentindo à vontade, a mais do que nunca, tornarem público e darem visibilidade ao seu ódio, ao seu desprezo por determinados grupos, por determinadas classes. E a Lilian escreveu, há pouco tempo, vou procurar aqui também para mostrar para vocês, ela escreveu um livro novo chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já leram, né? Eu terminei de ler há poucas semanas esse livro. Deixa eu mostrar. Ela vai falando um pouco sobre as origens do autoritarismo no Brasil. E ela vai remontar ao período colonial. Ela vai falar, por exemplo, do mandonismo local, ela vai falar do coronelismo, ela vai falar como esses diversos fenômenos, eles vão criando uma sociedade autoritária. Vocês estão vendo aí o livro? Uma outra indicação boa de leitura para quem quiser depois. Vocês estão vendo, Jéssica? Dá para aparecer para vocês? Dá. Pronto. Então, Franciné, tentando responder a pergunta, eu acho que teve essa contribuição da questão das fake news, mas eu acho sim que nós temos mesmo uma faceta autoritária, onde muitas questões, como a questão do próprio preconceito em relação ao negro, que está enraizada lá na colônia, né, nas relações entre
entre senhor e escravo, que são questões que não foram superadas e que elas estão presentes cotidianamente, seja na exclusão dos negros de diversos setores da sociedade brasileira, seja através da violência em relação à população negra, que é a que mais morre no país, é a que mais é encarcerada no país, né? Então, eu acho que tem sim uma faceta do autoritarismo. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro representa mesmo uma parcela da sociedade. E, infelizmente, né, eu não sei se a gente ainda está muito distante para fazer qualquer tipo de projeção nesse sentido, mas na semana passada divulgaram uma pesquisa, não sei se era do Ibope ou se era de outro instituto, dizendo que o Bolsonaro, se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro ele se reelegeria em qualquer tipo de cenário, contra qualquer tipo de adversário, né? Então, assim, mesmo com toda a situação caótica em que nos encontramos, situação de crise, aumento dos valores da cesta básica, a epidemia de Covid, uma quantidade de número de mortos, enfim, uma série de situações críticas, ainda assim, ele aparece como o principal candidato, né, para a eleição de 2022. Então, eu acho que é preocupante, como eu disse, analisando hoje a partir de uma perspectiva mais, né, mais distanciada do passado, um passado recente, mas que já é um passado, eu acho que a gente também tem que levar em consideração o fato de nós sermos uma sociedade autoritária, certo? Vou voltar então aqui para o slide, né? Então, vamos lá. Eu quero trazer uma outra discussão aqui sobre a questão da história e da internet. Aí, quando eu estou falando de história, eu estou chamando a história ciência, né? Porque me surpreendeu que quando eu comecei a fazer essas pesquisas, né, desde o início do ano, eu, na verdade, descobria que eu assumo a minha ignorância, pode ser que vocês já tivessem ouvido falar, mas eu descobri que, na verdade, já tinha um campo do conhecimento dentro da história que já pesquisava há alguns anos essa relação entre história e internet, né? E para mim isso foi uma surpresa, por um lado, mas foi muito bom também porque eu tive um conjunto, né, de textos, de bibliografia, de referências para consultar e para conhecer um pouco mais sobre essa relação, né? Então, essa relação entre a história e a internet, ou seja, a internet sendo pensada a partir de uma perspectiva da história, ela começa a surgir no final do século XIX, no final do século XX e início do século XXI, mais especificamente em 2 países, né? Nos Estados Unidos e na Itália, né? Então, os pesquisadores desses 2 países, eles começam a ver a necessidade de pensar a relação da sociedade com vamos dizer, com essa grande inversão humana que foi a internet, né, que é a internet, e como é que isso alteraria, de alguma forma, o processo de produção do conhecimento histórico, né? Porque é engraçado que a gente não pensa muito nisso, né? Mas esses autores, esses pesquisadores desses 2 países, eles vão chamando a atenção para alguns aspectos que eu vou apontar mais adiante, né? Então, nós temos, nos Estados Unidos, surgindo ali no final do século XIX, o que eles vão chamar de digital history, né? Que fazendo uma tradução para o português, uma tradução literal seria a história digital, e no caso da Itália, mais especificamente no começo dos anos 2000, a historiografia digitale, que seria historiografia digital, né? E a partir das pesquisas desses 2 grupos de pesquisadores nos Estados Unidos e na Itália, grupos esses que se aproximam em determinados aspectos, né, no sentido do que eles apresentam como proposta de reflexão, eles também se distanciam em outras, né? Então, surge então aí um novo campo de estudo da história, que é a chamada de historiografia digital, né? É importante lembrar
que como novo campo de estudo, e de certa forma recente, né, isso tem o quê, 20 anos, 20 e poucos anos, esse é um campo que ainda está em processo de construção, né? Então, tem muita coisa, tem muitas respostas que a gente ainda não vai encontrar, né, quando se trata daqui da historiografia digital. Mas, de todo modo, algumas reflexões interessantes, eles já fazem, né, eles já nos chamam a atenção aqui. Gente, eu vou precisar só pegar um pouquinho mais de ar. Vou desligar aqui rapidamente minha câmera, porque minha garganta já está seca, eu não posso ficar sem beber água. Então, eu volto num minutinho. Pronto, voltei. Então, em 94, foi criado nos Estados Unidos, né, o centro, né, aqui está em inglês, o Centro para o Estudo da História em Novas Mídias, né. Esse centro que foi criado nos Estados Unidos, ele tinha como objetivo preservar o passado na web, democratizar o acesso e facilitar a manipulação dos conteúdos históricos na internet, né. Então, havia uma preocupação por parte desses pesquisadores, por exemplo, de criar espaços na internet como se fossem espécies de repositórios de informações do passado, né? Vamos supor que depoimentos que tinham sido feitos, né, um acervo, vamos dizer assim, um acervo de história oral com depoimentos, por exemplo, de sobreviventes da Segunda Guerra, né? Vou dar aqui um exemplo. Ou então um determinado tipo de documento, ou um conjunto documental, né, de acervo documental, que era importante por alguma razão. Então, num primeiro momento, esse centro de pesquisa, ele tinha esse objetivo, né, de preservar esse passado na web, na internet, né, na grande rede de computadores, né. Consequentemente, isso democratizaria o acesso das pessoas, né, como é possível, né? Isso, por exemplo, é uma facilidade que nós, pesquisadores, temos hoje e que alguns pesquisadores do passado, por exemplo, não tiveram, né? Que era essa possibilidade, por exemplo, de ter acesso a acervos que estão digitalizados, né? Ou acervos digitais, que são duas coisas diferentes, né? O acervo digital é aquele acervo que nasce como digital. Ele não tem materialidade física, né? Ele nunca existiu, vamos dizer assim, de forma impressa. E o acervo digitalizado é aquele acervo que tem físico, né? E que a gente digitaliza para torná-lo acessível na internet, né? Então, esse tipo de acervo que nós temos hoje, ele facilita a vida da gente. Ó, vocês terem uma ideia, na minha dissertação de mestrado, uma das minhas fontes de pesquisa foram as atas de reuniões do Instituto Histórico aqui do Ceará. Eu pesquisei um intervalo de 10 anos de ata, né? Acho que de 1951 a 1961, foi uma coisa mais ou menos assim. E eu fiz essa pesquisa toda de casa, porque as revistas do Instituto e as atas do Instituto do Ceará estão todas digitalizadas na internet, né? E aí, ao invés de ter que ir para o Instituto, abrir revista por revista, ter acesso à ata, né, procurar folhear ali diretamente,
inclusive, às vezes, colocando em risco a própria documentação, eu fiz isso de casa. Então, tem as suas vantagens, né? Então, isso possibilita um acesso, e era o que os pesquisadores estavam pensando na época, né? Em 2004, pesquisadores italianos publicam um livro em que questionam as formas de produção do conhecimento histórico num período de revolução digital. Diferente dos americanos aqui, que num primeiro momento estão muito mais, vamos dizer assim, isso na minha leitura, parecem ter uma perspectiva mais positiva em relação à relação entre a história e a internet. Os pesquisadores italianos parece que já começam, eu não vou dizer até uma perspectiva negativa, mas eles já começam a chamar a atenção para alguns aspectos que podem mudar a nossa forma de produzir conhecimento histórico, né? E aí, algumas dessas situações eu vou apresentar aqui a seguir. Desafios para os historiadores. Aqui são desafios apontados, então, pela historiografia digital, a italiana, né? Primeira questão, a hipertextualidade. Eu já tinha ouvido falar, muitas vezes, nesse termo hipertextual, hipertexto, hipertextualidade, e confesso que eu só consegui entender quando eu comecei a ler sobre esse assunto, né? Vou fazer uma comparação aqui com um livro. Quando você pega um livro, você vai ler um texto, né? Eu estou falando aqui de um livro impresso. Apesar de que isso também vale até para um texto, um livro digitalizado, né? Você tem a organização da leitura, ela tá feita em ordem, vamos dizer assim, sequencial. Você tem ali a capa do livro, você tem a folha de rosto, você tem o sumário, e vem ali em sequência, uma atrás da outra, as páginas do livro. No caso da internet, existe uma coisa chamada hipertextualidade. É quando você abre um site, sabe quando você abre um site que tem um texto, e você vai lendo o texto, e vão aparecendo links que falam de um assunto, e aí você pode clicar nele, que ele vai falar um pouco mais sobre ele. Então, vamos supor que vocês estão lendo um texto sobre teoria da história. E aí vocês estão lendo lá, não sei o que, aí o texto fala sobre conceito de regimes de historicidade, que é um conceito de um historiador chamado François Hartog. Aí tem lá, não sei o que, o regime de historicidade. Aí, quando você passa o cursor em cima, você vê que esse regime de historicidade, lá está em destaque, ele é um link, que você clica e leva você para uma outra página, onde nessa outra página você vai abrir um outro texto sobre regimes de historicidade, falando o que é regimes de historicidade. Isso é o hipertexto. É como se fosse a sobreposição de textos, é como se esses textos estivessem em camadas. E à medida que você vai clicando, né, nesses textos, você vai abrindo o que eu vou chamar aqui de novas abas, né? Ou vai te redirecionando para outras páginas, né? E para você retomar aquela leitura feita inicialmente, você tem que voltar lá na página, para a página inicial, onde você iniciou a sua leitura. Então, vejam só, se um historiador, e aqui nós estamos falando, nós não estamos falando ainda de ensino de história, nós estamos pensando dos aspectos teóricos e metodológicos da produção do conhecimento histórico. Se um historiador, ele vai utilizar a internet como uma forma de divulgar um determinado trabalho científico, ele tem que entender, ele vai ter que entender que o tipo de escrita que ele vai desenvolver, por exemplo, num blog ou num determinado site, ela vai ter uma lógica completamente diferente de um tipo de escrita que nós estamos habituados, que é essa escrita sequencial, né? É importante chamar a atenção, gente, que quando esses autores eles estão falando da relação entre história e internet, eles estão pensando nessa relação de forma muito variada, muito diversificada. Então, a relação entre história e internet aqui, ela pode ser pensada.
a internet como uma forma, por exemplo, de repositório de acervos documentais, acervos de fontes. A internet aqui, ela pode ser pensada como um espaço de divulgação de trabalhos científicos. A internet, ela pode ser pensada aqui como uma forma de divulgação de trabalho científico. Quando eu estou dizendo aqui de trabalho científico, eu posso dizer tanto de divulgação, por exemplo, do meu trabalho em si, que já está produzido ali em PDF, por exemplo, eu posso, na minha página lá no Facebook, anexar, por exemplo, a minha tese de doutorado que está no formato PDF. Eu posso colocar lá e qualquer pessoa pode ir lá e pode baixar. Outra forma de tornar o conhecimento público é eu, por exemplo, Ana Amélia, criar ou uma página no Facebook, ou no Instagram, ou então criar um blog, e nesses espaços e nesses locais, começar a realizar debates sobre a história, né? E aí, quando esse tipo de coisa resolve ser feita por historiador, é diferente, por exemplo, do que só você anexar a sua tese de doutorado, ou a sua dissertação de mestrado, ou o seu trabalho de monografia, porque ele foi escrito ainda dentro de uma perspectiva sequencial de escrita, né? É diferente, por exemplo, de quando eu abro uma página, crio um blog, né? Tem vários blogs de historiadores, um excelente, inclusive, que eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, vocês têm que seguir, que é o Café História. O Café História, ele já tem algum tempo, e ele surge muito nesse momento de discussão sobre essas questões da relação entre internet e história, né? A internet também como uma forma de divulgação do conhecimento científico, né? O Café História é um exemplo desse. Você entra lá, você tem os links te redirecionam para um outro lugar. Na hora que tem um texto publicado lá, tem um link que abre para uma outra aba. Quer dizer, quando o autor do blog, ele vai produzir o conhecimento, ele vai colocar o conhecimento lá no blog dele, ele tem que entender que a forma como ele escreve lá vai ser diferente, né? E aí a gente precisa entender que a partir do momento em que você resolve utilizar a internet como, ou uma rede social, né, mais especificamente, como divulgação científica, você tem que entender que há uma diferença de escrita, inclusive porque essa hipertextualidade, ela acaba com a ideia de início, meio e fim. Qual é o início de um texto num blog, por exemplo? Num site da internet, se ele está te levando o tempo inteiro para novas abas, para novas páginas, né? Então, até isso, essa hipertextualidade, ela altera, né? Ela modifica. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é esse hipertexto. Bom, outro aspecto, a ilusão de transparência, né? Que é a possibilidade de um leitor acessar instantaneamente, através de um link, por exemplo, a fonte referenciada, né? Essa ilusão da transparência, tratando de uma forma mais simplificada, a princípio, é aquilo que eu já tinha dito para vocês. Vocês já devem ter ouvido muitas pessoas dizendo isso, achar que o que tem na internet, porque está na internet, é verdade, né? E não é isso, não é bem assim. A internet, ela tem muita coisa interessante, muita coisa bacana e legal, mas ela tem muita coisa ruim também. E a gente precisa aprender a diferenciar esse tipo de coisa, né? E essa ilusão de transparência, ela também pode estar presente até num texto como esse, que se pretende científico, né? Então, vamos supor, um pesquisador está escrevendo lá num blog, está divulgando lá uma determinada pesquisa, ou está falando sobre um determinado assunto, e aí, como é que eu posso dizer, para ratificar, né, para confirmar a afirmação que ele está falando, ele pega e bota um link, esse link redireciona ele para uma determinada fonte que pode reforçar a afirmação que ele está dando lá no texto. Ora, não necessariamente essa fonte que está sendo aberta, né, essa fonte para onde o leitor está sendo direcionado, ela pode ser uma informação que confirme isso, porque ele pode muito bem colocar ali só um pedaço de uma fonte. Vamos supor que seja um jornal, e a pessoa que está escrevendo o texto colocou só a página do jornal, uma página.
né? Só que essa página, ela tem relação com as outras páginas que não foram colocadas lá, né? E que podem mudar completamente a compreensão do que aquele autor está dizendo. Então, vejam como isso também é complicado, né? O fato da existência do link, o fato de estar ali a presença de uma fonte, né, referenciada, não significa necessariamente que a informação trazida ali naquela fonte, ela é uma informação segura, por essa razão que eu expliquei para vocês, né? Quem já teve o hábito de pesquisar em documentação impressa, né, apesar de todas as facilidades da documentação digitalizada, enfim, mas quem já teve a oportunidade de trabalhar com documentação impressa, sabe que é diferente. É diferente por a possibilidade de você ter ali na sua frente, às vezes, 3 documentos abertos ao mesmo tempo, que você compara uns entre outros. Na internet, isso não é possível, porque quando você está com uma página aberta aqui, você não consegue ver a outra. E quando eu estou falando nem a do lado não, porque quando você abre em PDF, por exemplo, você tem como colocar ali a visibilizar 3, né? Visualizar 3, 4 páginas. Eu estou falando, por exemplo, quando você precisa comparar a página 30 com a página 255. Você não tem como fazer isso na internet, né? E às vezes, nem no mesmo um texto em PDF, porque alguns sites, quando você clica no link, ele abre uma nova aba, e aí com uma outra aba aberta você consegue comparar. Mas quando você clica e ele só te redireciona para uma outra página, você deixa de visualizar a página anterior. Então, assim, gente, parecem coisas bestas, né? Parecem coisas simples, mas quando você tem a prática e o hábito da pesquisa, você percebe o quanto isso é complexo, o quanto isso pode ser problemático, né? Uma outra coisa que chama a atenção é que dentro de um texto digital, né? Mais uma vez, não estou falando de texto digitalizado, estou falando de texto digital. Algumas das referências, algumas das ferramentas, melhor dizendo, que nós utilizamos normalmente num texto acadêmico, como a nota de rodapé, a referência, a citação, elas perdem sentido completo num texto digital. Por que eu vou colocar, por exemplo, a referência da fonte, se eu já posso, inclusive, num link ali, através de um link, levar diretamente como é que se diz? O leitor, por exemplo, para a fonte que está sendo utilizada. Porque percebam, quando você lê um livro, e aí eu estou falando mais de um livro de perfil acadêmico, um livro científico, é como se o leitor e o autor estabelecessem uma espécie de pacto de confiança ali. O autor, ele vai fazer referências bibliográficas, ele vai fazer citações, ele vai puxar notas de rodapé, ele vai falar sobre fontes, enfim. E o leitor está acreditando que aquilo que ele está referenciando ali naquele livro é verdade, que aquelas fontes, elas de fato existem, né? No caso de um texto digital, eu já não sei se esse pacto, ele fica muito claro, esse pacto de confiança, né? Por essa situação que eu coloquei aqui. É claro, um autor num livro, ele pode citar uma fonte que não existe? Pode. Ele também pode fazer uma citação de um contexto específico de uma fonte? Pode também, né? Mas penso eu que talvez no texto digital, essa ideia da ilusão, né, de que o que tem na internet é confiável, ele também acaba contribuindo um pouco para essa complexidade, para essa dificuldade em relação ao trato com o texto digital, né? Aqui eles apontam também o que eles chamam de opacidade, né, que é a fragmentação de muitos pontos de vista. Eu acho que tem muito relação com o que a gente já colocou antes, né,
a possibilidade de você encontrar na internet pontos de vistas muito diferenciados em relação a uma determinada temática, a um determinado assunto, e pontos de vista esses que podem não estar relacionados com uma preocupação científica, né, como eu disse para vocês, que é necessário, né, a produção, o conhecimento histórico, ele não é fruto da opinião pessoal de cada um, né? História não é opinião, né? A história aqui que eu estou falando do conhecimento histórico, mas o mesmo termo pode ser utilizado para falar, por exemplo, da história enquanto acontecimento, enquanto realidade, né? Que aconteceu, como algo que aconteceu. E para você chegar até esses acontecimentos, ou para esses acontecimentos chegarem até você no presente, só é possível através dos vestígios, das evidências históricas, das fontes históricas, né? Então, como você vai produzir algum tipo de conhecimento sobre o passado se você não tem acesso a esse passado através de fontes? Se você chega ao passado por leituras outras que você fez, né? Que, claro, a leitura bibliográfica ela é importante, mas você não faz um trabalho de história só baseado nisso. Quem é aluno meu, quem foi meu aluno aí, sabe quantas vezes eu repeti isso em sala de aula. O que diferencia um trabalho de história das outras áreas de conhecimento, da área de humanas, por exemplo, é que o nosso trabalho, a produção do nosso conhecimento científico é feito a partir de fontes, é feito a partir de evidências do passado, né? E aqui tem um outro aspecto importante que eu queria chamar a atenção, que é para o fato de como, ultimamente, esses falsos, né, o que eu vou chamar aqui de falsos produtores de conhecimento sobre a história, têm feito, às vezes, distorcer informações sobre o passado, informações, pesquisas que já foram feitas, ou às vezes misturar informações verdadeiras com informações falsas, na tentativa de dar veracidade àquilo que é falso, né? Então, só para dar alguns exemplos aqui para vocês. Vocês devem já ter ouvido falar num livro muito polêmico, que é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Acho que é isso. E que depois do sucesso editorial, porque foi um sucesso editorial, vendeu muitos livros e tal, esse livro, ele, que foi produzido por um jornalista, o Leandro Narlock, não estou questionando aqui o fato de ser jornalista, estou só falando sobre a formação dele, mas foi um livro que criou muita polêmica, porque quando alguns historiadores se debruçaram, né, tiveram o trabalho de fazer uma análise desse livro, eles começaram a observar que, para dar veracidade a algumas informações que eles diziam no texto, como, por exemplo, a informação de que o Quilombo dos Palmares tinha seus próprios escravos, ou que a escravidão aqui ela tinha sido algo brando, ou por aí vai, informações desse tipo, eles haviam distorcido. O que eles faziam, né? O que eles fizeram em algumas situações? Eles pegaram textos, trabalhos, que eles colocavam na referência bibliográfica do livro, trabalhos de historiadores renomados, que tinham feito pesquisa. Quer dizer, quando você ia na bibliografia lá, você via, o cara leu fulano de tal, está citado aqui. Só que quando você ia para o texto, você via que eles haviam feito uma deturpação, eles tinham... Poxa, eu estou esquecendo a palavra certa. Mas eles tinham deturpado mesmo, né, a informação, né, utilizando ela de outra forma que, na verdade, não era o sentido que o autor original tinha dado, né, aquela discussão, aquele contexto, né. Então, foi identificado, tem um texto, vocês podem pesquisar, até no próprio Café História, esse bloco que eu falei para vocês, de um historiador chamado Jurandir Malerba, que ele vai fazer uma análise sobre esse livro, né? E aí ele foi descobrindo que o texto ele trazia várias distorções.
Então, ele fazia determinadas defesas de certas verdades, ou, como eles gostam de dizer, você vai descobrir agora, aprender a verdadeira história do Brasil, né? Que era a versão deles, quando, na verdade, vocês sabem muito bem que não existe esse conceito de história, desculpe, não existe esse conceito de verdade na história, né? As verdades, elas são relativas, mas pensando relativo aqui no sentido da perspectiva de análise que o historiador faz, das fontes históricas que ele usa, mas não porque ela é relativa, porque vai depender da opinião e do ponto de vista de cada um, não é nesse sentido, né? Então, esse é um exemplo, né, de como essa questão do uso, né, dessa fragmentação dos pontos de vista, ela pode ser utilizada, né? Fluidez de dados. Os documentos nascidos digitais ou digitalizados não têm vida assegurada no ambiente digital. Isso aqui, gente, é outro aspecto muito preocupante. Quem de vocês aqui nunca clicou num site, num link para abrir alguma coisa e diz lá aquela informação, não sei o que, fora do ar, né? Que houve um erro de informação. Isso significa que aquele site, aquela página, aquele conteúdo, ele não está mais disponível por alguma razão. Então, certos conteúdos digitais ou digitalizados, eles também não têm a garantia que estarão lá para sempre. Então, imagina que eu posso, então, escrever um texto agora para uma revista, né? Eu posso fazer uma citação de um texto que está lá no blog, o Café História. E daqui a 10 anos, o blog pode não estar mais no ar. Então, vejam, o meu artigo, ele vai fazer referência a uma fonte não mais existente. Então, como um leitor futuro do meu artigo vai confirmar a existência daquela fonte se ela não está mais disponível na rede social? Desculpa, na rede social não, na internet. Ou na rede social também. Né? Eu li um texto muito legal também, eu vou ver se eu acho aqui, porque eu recebi o link pelo WhatsApp. Não sei se eu ainda tenho. Mas eu vou ver se eu acho depois para trazer para vocês amanhã darem uma lida. Era um debate de historiadores falando sobre vamos dizer, o problema da constituição de um acervo sobre a história da pandemia agora, né, nesse ano de 2020. E como é que os historiadores eles estavam se preparando para daqui a algum tempo realizar estudos e trabalhos sobre a pandemia em 2020. E uma das coisas que tinha sido questionado, levantado, é que muito sobre a pandemia estava sendo discutido em redes sociais, ou no Twitter, ou no Facebook. Eu tenho usado muito o Twitter agora, e eu particularmente acho que é a melhor rede social, assim, é a mais politizada, é a que a gente encontra debates mais qualificados, eu diria, do que, por exemplo, no próprio Facebook. Mas, assim, o que os historiadores estavam apontando há muita informação sobre a pandemia nas redes sociais, muitas postagens, comentários, enfim. E essas coisas, essas informações, elas podem não estar daqui a algum tempo. Então, como é que os historiadores futuramente vão realizar um trabalho sobre a pandemia quando eles precisariam muito disso tudo que foi discutido em rede social, mas eles não têm a garantia de que todas essas coisas vão estar presentes lá, porque a pessoa pode, né, o dono do perfil lá pode muito bem apagar seus comentários, né? Então, eu vou trazer, depois eu vou ver se acho o link. Aí era uma discussão muito interessante sobre como é que esse mundo digital também, ele dificulta a constituição dos próprios acervos para a pesquisa histórica, né? E esse é um dos elementos apontados, então, aqui pelos historiadores italianos. Gente, deixa eu correr, porque já está terminando aqui, né? Eu também não posso me estender mais, porque eu tenho um compromisso agora às 4 horas. Por último aqui, então, a produção de uma história sem historiadores. A gente já falou sobre isso, né? A internet, né, ela facilita, né, a expressão dos diversos pontos de vista, né? E aí, eu acho que o problema não é nem a produção de uma história sem historiadores, mas é uma produção de uma história, de um conhecimento histórico sem método,
sem teoria, né? Que é exatamente o que a gente tem encontrado em páginas na internet, que a gente vai falar mais amanhã, em canais do YouTube, né? Que foi algo que a gente já discutiu um pouco hoje. Ah, não. Então, essa próxima lâmina é para semana, para o dia de amanhã mesmo. Então, gente, assim, eu espero que por hoje, assim, que eu tenha pensado, espero que eu não tenha falado demais, mas eu sei que eu sempre falo demais. Eu espero que o que eu tenha apresentado aqui tenha sido válido, né, para a gente refletir a princípio aí um pouco sobre essa relação entre a história e o ensino. E só para a gente encerrar, perguntar se alguém tem algum questionamento em relação a essa última parte que eu coloquei. Até agora não tem nenhum questionamento, não. Só tem o texto do Jurandir Malerba, que o Eduardo disponibilizou aqui o link para acessar. Ótimo. Deixa eu ver aqui, só aproveitando para eu não esquecer, porque amanhã meu dia vai ser bem corrido também. Deixa eu ver se eu acho aqui o link desse texto, que eu acho que ele vale uma leitura bem interessante. E se de hoje para amanhã, vocês conseguirem também. Obrigada, Diego. Prazer ter você aqui. Pedro também, que foi meu aluno, né? O Pedro, estou falando dele aqui, ó, eu não conheço esse blog, o Pedro, o professor Antônio Paulo Rezende, enfim, é uma grande referência, referência bibliográfica, um grande professor, se eu não me engano, da UNB, ou é da UNB ou é da Federal do Rio Grande do Sul, né, mas é um cara também que bom saber que uma pessoa como ele, a própria Lilian Schwartz, né, eu não sei vocês, mas eu gosto muito dela. A Lilian Schwartz também aderiu essa ideia, que eu acho muito importante, dos historiadores ocuparem esses espaços, né? Aí eu acho que a gente também tem que fazer um meia-culpa, né? Nós, enquanto historiadores, de que a gente achou sempre que essa coisa de internet, de rede social era uma bobagem, e aí a gente foi dando espaço para que pessoas que não têm nenhum tipo de comprometimento científico fossem criando esses espaços, blogs, canais, páginas no Facebook, ou onde quer que seja. Então, assim, ela também tem um canal no YouTube, né, onde ela traz questões interessantes para ser discutidas de uma forma acessível, né? E eu acho muito bacana a iniciativa dela, e bom saber aí, através do Pedro, que o Paulo Rezende também tem um blog, né, falando sobre isso. Deixa eu ver. E se vocês seguirem, curtirem, né, seguirem alguns blogs que são interessantes, né, desse ponto de vista científico, achei, tá aqui, vou copiar aqui para vocês. Não deixem de ler, porque é bem bacana a discussão. Se vocês conhecerem outros blogs aí, enfim, outras páginas de historiadores preocupados, né, com a divulgação do conhecimento científico, vocês me avisem também, porque eu conheço pouca coisa, certo? Então, gente, tá aqui o link, né, para vocês darem uma olhada no texto. Muito feliz mesmo, eu acho que a tarde, eu espero que a tarde tenha sido bastante proveitosa para vocês e que tenha sido uma tarde boa para novas reflexões, para pensar novos temas, novos assuntos. E a gente, então, se vê amanhã, às 2h novamente, para a segunda parte do minicurso, tá certo? Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã, professora. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica.